e pediu a Jacó: por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso Esaú é também chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: se estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos? Então Jacó disse: jure primeiro. Esaú fez um juramento, vendendo os seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu rogo a Deus que nessa noite o Senhor fale com você na palavra dele, assim como tem falado em nossos corações. Queremos aqui, nesse texto, nós vemos várias vertentes de mensagem. Poderíamos desenvolver aqui uma palavra hoje sobre educação de filhos, como educar os filhos. Um dos grandes perigos que os pais enfrentam é exatamente o favoritismo. E isso tem causado os prejuízos, causou prejuízo na época do povo da Bíblia. Jacó também cometeu o mesmo erro dos seus pais, e nós vemos isso em Davi, mas não é isso que nós queremos falar nessa noite. O que Deus coloca no nosso coração nessa noite é a respeito daquilo que nós valorizamos, o que nós valorizamos na nossa vida, o que é prioridade no nosso caminho. E muitas vezes nós valorizamos o que é secundário, priorizamos o que é secundário e secundarizamos aquilo que é prioridade. Em outras palavras, aquilo que é em primeiro lugar a gente coloca em segundo, aquilo que é em segundo a gente coloca em primeiro, e muitas vezes a gente despreza. Foi isso que aconteceu com Esaú. E eu quero dizer para os irmãos que essa história, ela quando aconteceu, Isaac e Rebeca tiveram privilégios muito plausíveis na vida deles quando ela engravidou. Ela não era fértil. Isaac orou a Deus, assim como Abraão, e Deus deu para Isaac um filho de uma mulher estéril, assim como ele foi filho de uma mulher estéril, e Deus acompanhou o pré-natal de Rebeca. E eu fico olhando assim, o quanto Deus, ele é o nosso amigo, protetor, fiel, e nos acompanha bem de perto. Hoje nós temos perdido muita oportunidade de ter a companhia de Deus em nossas vidas, porque nós temos confiado muito nas tecnologias, nos subterfúgios que nós temos hoje, nas alternativas que a vida nos oferece. E às vezes, muitas das vezes, nós temos perdido a oportunidade de ter o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Rebeca, aquele que acompanha a gente de perto. A Bíblia diz que quando Isaac orou, Deus ouviu a oração de Isaac e a mulher dele ficou grávida. E no período da gravidez, a Bíblia também diz que Rebeca viu
sentia uns movimentos no corpo dela, na barriga dela, que não era normal. Uma criança mexer, ela é normal. Toda criança mexe na barriga. Uns mais, outros menos. Mas ela, como mãe, apesar de estar grávida e sentir algumas contrações, ela percebeu que tinha alguns movimentos que não era correto. E naquele tempo não existia ultrassonografia, não existia a companhia do médico para acompanhar aquela gravidez. Ela foi buscar a quem poderia lhe dizer alguma coisa. E ela orou ao Senhor, nosso Deus. E Deus ali disse para ela: o que tem dentro da tua barriga são 2 nações. E eles já lutam desde o ventre. E o menor vai governar o maior, ou a menor governará a maior. E é o que nós vemos hoje. Quem acompanha a história vê hoje o que está acontecendo. Se os irmãos olharem, se vocês olharem para a faixa de terra que Israel vive, é algo muito insignificante. Quando Israel recebeu em 1948 aquela terra como nação, eles tinham apenas 600 pessoas. E eles enfrentaram 7 reinos, 7 nações. Todos bem armados e eles com nada. Mas eles ganharam a guerra em 6 dias. E daí vem Israel sobrevivendo e superando todos os obstáculos, ganhando todas as guerras. E agora a gente viu uma das maiores vitórias, que desde outubro de 2023, Israel estava numa guerra travada com o Irã, que são realmente os filhos de Esaú e Ismael, porque Ismael foi sogro de Esaú, aliás, um dos sogros. E aquilo que Deus disse para Agar, quando ela estava grávida de Ismael, Deus disse para ela: você vai ter um filho e ele é homem, e você vai colocar o nome dele de Ismael, e ele vai ter 12 filhos homens, 12 príncipes, e ele vai morar de frente com os irmãos dele, e ele será um jumento montês, e todos serão contra ele, todos serão contra eles, e ele será contra todos. E essa profecia tem se cumprido cabalmente. Aquela guerra que tivemos no Oriente Médio não é nenhum país estranho, são famílias, são parentes. E Israel sabe muito bem, e por isso que eles não temem, eles não perdem, porque há uma promessa. Mas por causa do pecado, da rejeição, da prioridade que eles não deram ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, ao Messias, por causa do pecado, da rejeição, que eles relutaram com Herodes, com Pilatos, mesmo Pilatos lutando para não crucificar Jesus, mas havia uma promessa, havia uma profecia, melhor dizendo, mas eles lutaram, insistiram, chegaram até dizer: nós não temos rei, nosso rei é César. Irmão, um judeu dizer essas palavras é a pior aberração, é a pior profanação. Israel admitir ser submisso de um rei gentil e principalmente romano. Mas havia uma profecia. E ali eles disseram, Pilatos perguntou: o que eu faço com o rei de vocês? Crucificam, nós não temos rei. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos seu sangue. Quando Pilatos lavou as mãos, disse: eu estou aqui declarando que eu sou livre, não tenho nada com isso, estou livre do sangue desse justo. E ele disse que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E isso veio rolando de lá até aqui. Israel tem pago um preço alto, tudo por não ter
dado prioridade àquilo que é prioridade. E hoje também não é diferente conosco nessa terra. E é exatamente isto que eu queria nessa oportunidade, na graça, na unção do Espírito Santo, passar para os irmãos aquilo que o Espírito de Deus ministrou e ministra no meu coração. E eu gostaria de novamente interrogá-los. O que é prioridade para você? É o reino ou é a religiosidade? É o reino ou é simplesmente a devoção denominacional? Muita gente tem confundido o reino com religiosidade. Muita gente tem confundido espiritualidade com devoção apenas. A devoção, quando ela é apenas dogmática, sistemática, ela não passa de uma religiosidade, de algo que você faz já de có e salteado. A devoção só é real quando ela vem impulsionada pelo Espírito. Aí ela passa a ser uma relação íntima com Deus, e ela passa a ser prioridade em nossas vidas, porque nós não vimos a igreja porque deu 7 horas. Nós não vimos a igreja porque hoje é culto de ensino. Nós não vimos a igreja porque hoje é domingo. Não, nós vimos a igreja, ou melhor, o templo, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós não éramos ninguém, nós éramos apenas um povo estranho, e o Senhor Deus deu o seu Filho unigênito para nos fazer povo seu, ovelha do seu pasto, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E isto, quando nós fazemos por isto, nós estamos nos tornando corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como igreja que somos, nós devemos priorizar aquilo que nós não compramos e nem conseguimos com o nosso suor. Aquilo que nós não temos como fazer com as nossas mãos. Foi exatamente o que aconteceu com esses 2 jovens, com esses 2 irmãos. O que eu acho maravilhoso é o curso da vida. Às vezes a gente pensa porque as coisas estão dando certo, estão se encaixando, a gente pensa Deus está no negócio, nem sempre. E tem que ter muito cuidado com isso. Porque nem sempre, quando as coisas estão se encaixando, é porque Deus está no negócio. Nós vimos um exemplo disso no capítulo 14 de Gênesis, quando Deus deu a vitória para Abraão, e Abraão voltou, que o rei de Sodoma disse para ele: toma tudo que você trouxe, me dê só o povo. Abraão era para ter triplicado a riqueza dele naquele momento. Abraão poderia ter feito como muitos crentes fazem hoje. Quando é coisas boas aos olhos, ao desejo materiais, ele grita e diz: ô glória, Deus está nesse negócio. Nem sempre, meu irmão. Nem sempre, porque você está bem, tem saúde, tua empresa está indo bem, teu comércio está indo bem, teu serviço está indo bem, na tua casa está todo mundo bem, não está tendo problema, nem sempre é porque Deus está no negócio. Às vezes é Deus te dando uma oportunidade para tu entrar no negócio dele. Olha o que a Bíblia diz, mas não deixando a história atrás. Foi que Abraão disse? Levantou as mãos e disse: não quero nada teu, nenhuma corrida de sandália. Antes de eu sair de casa, primeiro eu vejo um Abraão, um crente que ora, crente que apresenta a Deus a sua vida, crente que agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, crente que fala a verdade para Deus, não tenta barganhar com Deus, não tenta dizer uma coisa para Deus, porque ele sabia que se ele dissesse que estava tudo bem, Deus poderia ter dito: tá não, Abraão, tu está chateado, tu está amargurado. Porque Deus conhecia os 10 anos de Abraão no deserto,
olhando para uma promessa de ser pai, 75 anos, nada de filho, a esposa, nada de regras menstruais, como é que ia engravidar? E o homem estava chateado, o homem estava amargurado, mas ele não tentou ganhar e barganhar com Deus. Quando ele disse, não quero nada teu, porque quando eu saí de casa, eu levantei minhas mãos e disse para Deus que eu não ia querer nada teu. Eu vim aqui apenas por causa de um sobrinho desobediente. Mas o meu coração não guarda mágoa. Tem muita gente que deixa de ser abençoado, porque vive a vida toda remoendo as mágoas. Diz que perdoou, mas não perdoou. Diz que ama, mas não ama. Quando ele sabe que alguém que lhe quis trapaceou, ele fica, graças a Deus, aí é a mão de Deus. Aí eu sabia. Está debaixo do meu joelho. Oh, meu irmão, como tu está enganado com esse Deus que tu pensa que conhece. O Deus que mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, é o Deus que me diz, ama os teus inimigos. Orai pelos que vos perseguem. E abençoai aqueles que te amaldiçoam. Porque esse é a vontade de Deus na nossa vida. Então, quando Abraão percebeu, ou soube da história, que estava o seu sobrinho ingrato, enrolado todo, ele foi lá com apenas 318 homens e 5 amigos, 323 pessoas ao todo, 4 amigos e mais ele, 323 pessoas ao todo, e ganhou a vitória, ganhou a guerra. Quando ele voltou, que recebeu essa proposta, ele disse, longe de mim, não quero nada teu, eu tenho promessa de Deus. Por que ele não quis, irmão? Ele não ganhou, ele não suou. Ali era corrupção. Ali era compra, era pagamento de favor. E a Bíblia diz, a ninguém devais, a não ser o amor. E agora Abraão, depois daquilo ali, Deus se apresenta para ele e diz, Abraão, parabéns, gostei, estou orgulhoso de ti. Fica tranquilo, eu sou o teu escudo. O teu galardão vai ser muito grande. Assim, vou dizer aqui, eu vou usar aqui uma linguagem nossa, de nós para nós. Se fosse entre nós, era muita cara limpa, não era? Eu prometi uma coisa para a irmã Nilcilede, e parece que esqueci, e depois de tantos anos eu chego, bato no ombro dela, fica tranquila, Nilcilede, estou contigo. Ela podia olhar para mim e disse, pastor, mas você é muito cara limpa mesmo. Você é muito descarado. Abraão não disse com essas palavras, mas ele disse assim, o que é que o Senhor vai me dar? Se eu continuo sem filhos, era o que ele diz assim, Senhor, que galardão é esse? Que bênção é essa? Eu estou aqui, eu ganhei, tem tudo, e a única que eu estou vendo aqui, que o meu herdeiro é um estrangeiro, Damasceno, o Eliezer. Então o que o Senhor vai me dar? E Deus disse para ele, fica tranquilo, mas ele não disse, mas ele foi sincero, ele estava triste. Estava angustiado e disse, Senhor, o que tu vai me dar? Que galardão é esse? Eu não tenho nada, eu não tenho filho para deixar mais do que o que eu já tenho. Eu não quero mais nada nessa terra. Deus disse, eu não estou falando de fazenda. Eu não estou falando de empresa. Eu não estou falando de coisas materiais capitalistas. Eu estou falando de nome, de herança, de coisa eterna. E Deus deu Isaac. Então eu quero retornar para o meu pensamento e dizer para você, nem tudo que está dando certo é Deus que está, Deus está no negócio. Às vezes é Deus permitindo para nós voltar para o lugar que Deus nos chamou. Olha aqui no versículo 25. O primeiro, versículo 27. Os meninos cresceu, tornou-se caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. Eu disse para os irmãos que Deus tinha dito para Rebeca que ela estava grávida, que eram 2 filhos, e que o maior iria ser governado pelo menor.
quando Esaú nasce, um rapaz peludo, um rapaz ruivo, e nasce agora um todo peladinho, agarrado no calcanhar dele. Por isso que colocaram Esaú, que significa peludo, e botaram Jacó, que significa aquele que tenta ultrapassar, aquele que agarra, aquele que tenta enganar, aquele que procura puxar o tapete do outro. Eu quero dizer para você, mesmo sendo isto, mas Deus me faz dizer para você, cuidado com o nome que você coloca no seu filho. Não é porque você acha isso, aquilo, outro. Vou mais adiante, cuidado com as palavras que você profere na sua casa com os seus filhos. Cuidado para você não ficar dizendo para o seu filho que está dando, que aquele menino hiperativo, aquele menino que não se aquieta, e você diz, vem cá, abençoado. Você não está abençoando ele, você está dizendo, vem cá, amaldiçoado. Vem cá, peste. Cuidado, porque tu chamou abençoado, mas Deus conhece. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e discerne, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Intenção é o pensamento que ainda não subiu ao consciente. Então, cuidado com o que você pensa e o que você ainda não pensou. Por isso que Davi disse, Senhor, expurga o meu espírito, as palavras que ainda não foram, que eu não tenho consciência, tira para fora para que eu possa ter conhecimento e não pronunciá-las sem domínio. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que esses dois jovens cresceram, estava tudo bem, mas o que eu quero dizer para você, no versículo 23, Deus tinha feito uma promessa para Rebeca, o menor servirá o maior. Palavra de Deus. Eu pergunto, precisava Rebeca fazer alguma coisa para isso acontecer? O que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, fala ao meu coração e sempre puxa no meu freio, não adianta, não dê um jeito, porque eu estou no controle, sou eu que vou fazer. Não adianta você deixar de comer, de dormir, não adianta você tentar dar um jeitinho e fazer de conta que não foi você, não adianta, deixa com Deus. Talvez podem até, aparentemente, você pode estar saindo perdendo na história. Fica tranquilo, se tu tem confiança em Deus, fé em Deus, o tempo pode passar para todo mundo, para tudo e para todos, menos para a promessa que Deus fez na tua vida e na minha vida. Nada, aleluia. Passaram 7 filhos de Jessé, estava um menino no mato, mas o Espírito de Deus estava no controle. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está no controle. Aleluia, 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 Deus está no controle. Não adianta, ela não está perdido querendo dar jeito, tu vai ter prejuízo maior. Isaac e Rebeca poderiam ter tido uma vida melhor, poderia ter evitado a intriga, a confusão dentro de casa, se não tivesse escolhido cada um o filho da sua preferência. Esses filhos que Deus te deu são todos teus. Se tem um mais obediente do que o outro, mas são teus, Deus não errou. Se tiver alguém que errou, fui eu, foi você, mas Deus não erra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez o tempo está passando e você, graças a Deus, cuidado. É melhor o teu barco balançar, porque é quando o barco balança que tu vai correr atrás de Jesus.
é quando o barco balança, é quando entra água, é quando foge do controle, é a hora que tu vai buscá-lo. Cuidado com esse sono tranquilo da negligência, da insensatez, da insensibilidade, da ganância, da dormência que você tem vivido, corrido atrás de programar um futuro e está esquecendo o presente. Que adianta você programar um futuro e você não vive o presente? Viva o presente, não relaxe o futuro, mas Deus cuida do teu amanhã. Aleluia. Olha o que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o seu próprio mal que há nele. Meus amados irmãos, e agora aqueles dois meninos crescem, e Rebeca com certeza disse para Jacó o que Deus tinha falado para ela, porque ela vivia em casa. E eu quero dizer para você, já falei, Esaú significa cabeludo, que ruivo. Então, o que significa isso? Em muitos aspectos, ele era mais atraente, ele era mais insinuante. Como filho, ele era mais forte, ele era mais duro, ele gostava do mato, ele não tinha medo de caça. Pensa comigo agora, o que rolava no meio dessa família? O pai que sempre gosta de filho metido a macho mesmo, aquele filho que é mais em casa, gosta de lavar um prato, gosta de varrer uma casa. A maioria dos pais tem uma tendência de ficar meio, até dizendo besteira, não é verdade? Porque não é muito tradicional. Quem sabe o que aquele jovem passou? Enquanto Esaú era um menino bonito, o que isso nos ensina? Ele era mais atraente, ele era mais insinuante que Jacó, mas sabe o que acontecia? Para ele, nele faltava uma coisa importante, que era a fé. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, e ele sempre estava fazendo do jeito dele. Hebreus capítulo 11 e versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Se o teu motivo de estar aqui hoje, se o teu motivo de permanecer com o nome de crente, se o teu motivo até de contribuir não for a fé, for qualquer outra coisa, não agrada a Deus. Porque Deus não olha para o que tu dá, para o que tu faz. Deus olha para aquilo que tu é. Porque você pode dar mundos e fundo, mas se você não for um homem e mulher de fé, um coração sincero, tudo aquilo que tu dá, Jesus nos responde ali naquela oferta daquela pobre viúva. Quando chegavam os fazendeiros, quando chegavam os agricultores, quando chegaram os comerciantes, dando da sobra das suas grandes quantias, e chegou aquela mulher, pobre, sem nada, ela colocou no gasofilácio as moedinhas que ela tinha. Jesus olhou para os discípulos e disse: a oferta dela foi maior. Por quê? Porque ela deu com fé. Ela deu, poderia até ter dito: eu sei que não serve para nada, eu sei que não compra nada, mas vai servir na mão de alguém, vai servir para alguma coisa. Porque ela tinha um coração voltado para Deus, a sua fé era um baluarte na mão de Deus, e aquilo fez a diferença. Então, o que aconteceu aqui com esse homem chamado Esaú, ele fazia tudo, mas baseado na sua mão. Veja capítulo 25, o versículo 25, olha o que a Bíblia diz: o primeiro ao sair veio coberto de pelos, ruivo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Ele não era feio, era um homem bonito, peludo, né? Homens por aí peludo, o povo acha bonito, né? Eu, graças a Deus, eu sou da família de Jacó. Deus por aí peludo, muito barba, muito bigode, braços, peito e tal, aquela coisa. Que pena que muitos homens hoje estão indo para
para os salões de estética para se depilar. Eu fico até meio preocupado quando eu vejo esse tipo de coisa, mas não tenho nada contra. Graças a Deus que eu não preciso ir, que eu já não tenho mesmo. Mas parece-me que alguém acha bonito, é mais bonito que o outro. Esaú era esse homem, mas faltava nele a fé. Não, o que ele era? Ele era, além de um materialista, ele era também um profano. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 16 e o versículo 17. Não seja, cuidado para que não seja como Esaú, que foi profano e abandonou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida. Ele era materialista, prato de comida, e profano, imoral. Você percebe que quando a Bíblia diz que quando o pai dele abençoou ele, ele foi lá nas filhas de Ismael e tomou 2 delas para ser mulher, só porque o pai não gostava. Então, era um cara materialista e desobediente. Profano significa também, irmão, aquele que vive fora do templo. Trazendo para os nossos dias, aquele que não dá valor às coisas espirituais. Aqueles que não prioriza as coisas do reino. E priorizar as coisas do reino, dar valor às coisas espirituais, não é somente estar aqui dentro. Não é somente contribuir. É você não trazer aquilo ali para ser prioritário na tua vida, viver aquilo, fazer com o coração. Deus conhece o nosso coração. Olha, a igreja de Éfeso me chama muita atenção, quando Deus fala através do seu Espírito para a igreja de Éfeso, ele disse: eu conheço as tuas obras. As tuas obras hoje são melhores do que as do começo. Ou seja, era uma igreja de muita gente capacitada. Era uma igreja muito atuante. Fosse hoje, nossos dias, talvez fazia toda semana megas cruzadas. Um templo suntuoso, todo ornamentado. A banda, os melhores tocadores. Os cantores, os melhores cantores. Tudo era, eles passavam, vamos trazer para o nosso dia, eles passavam o dia ensaiando para fazer o melhor à noite. Mas a pergunta é, para quê? Para quem realmente? Estou fazendo para Deus. Eu quero te dizer, Deus conhece o nosso coração. Como conhecia a igreja de Éfeso. Deus sabia que aquela igreja era zelosa, cuidadosa, muito dinâmica. Mas Deus disse: as tuas obras são melhores do que as primeiras, mas eu tenho uma coisa contra ti. Isso aqui é fundo, irmão. Eu quero que você saia daqui com isso no coração. Reflita isso no teu dia a dia. Eu estou falando isso aqui, não é querendo dar uma de professor e nem uma de mais crente, não. Eu estou falando isso aqui, porque é o que Deus fala comigo e eu procuro fazer isso no dia a dia, na minha vida. Tu deixaste o teu primeiro amor. É como se fosse Deus dissesse assim: tu não faz mais com o motivo que tu fazia antes. Hoje tu quer apenas agenda. Tu quer apenas ser visto no TikTok. Tu quer apenas receber muitas visualizações para receber link, pensando em até ser remunerado. Hoje nós estamos, essa miséria, esse pecado desgraçado que entrou na mídia, que está envolvendo muitos até obreiros, querendo ser popstar na rede social, nos YouTubes, nos TikTok, nos Kawaii, no Instagram. Será que é realmente para divulgar a palavra? Será que a prioridade é a palavra, é a divulgação do reino? Eu não sei, mas Jesus sabe.
Assim como ele disse para a igreja de Éfeso, ele diz também para a igreja do século 21, ele diz também para mim, ele diz também para ti, porque ele conhece o nosso coração, e ele diz: olha, tu é um bom tocador, tu é uma cantora de ponta, tu canta muito bem, tu gasta tempo ensaiando, tu é preocupado para fazer o melhor, tu prega bem, mas eu estou com uma coisa contra ti, porque tu não faz mais desse jeito, tu não faz mais com o mesmo motivo que tu fazia no século 19, ou na era de 70, ou nos anos que tu me aceitou como Salvador. Meu irmão, minha irmã, que eu quero dizer nessa noite: não faça como Esaú, mas também não faça como Jacó. Eu não estou aqui querendo trazer um Jacó, não. Jacó, como homem, também teve os seus erros. Eu quero trazer aqui para você algumas lições que diz o seguinte. Primeiro eu quero te dizer o versículo 31, diz o seguinte: Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho ou de primogenitura. Irmãos, aqui é uma coisa muito linda. Quando Jacó chega, quando Esaú chega: me dá uma comidazinha aí, eu estou morrendo de fome, meu estômago está aqui ruindo de fome. Aí ele disse: me dá o direito de primogenitura. Eu disse: eu estou tranquilo, o que me adianta? Eu sei ter direito de primogenitura se eu morro de fome. Aqui fala alguma coisa para você, queridos. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, fala alguma coisa para você? Para mim fala muito. Que adianta eu ter uma vida santa? Que adianta eu deixar de vestir assim? Que adianta eu deixar de fazer isso e perder o emprego que eu preciso? Muita gente está vendendo o seu direito de filho de Deus, porque está saciando seus desejos materiais. E a minha pergunta nessa noite para ti, querido: qual a prioridade da tua vida? São as comidas dessa terra? O teu reino é aqui? O teu sonho é aqui? Nós não somos seres materiais. Nós não somos seres materiais vivendo espiritual. Nós somos, pelo contrário, somos espirituais vivendo o material. Por isso essa briga, essa confusão dentro de nós. Quero ou não quero, faço ou não faço, abro ou não abro, entrego ou não entrego. É o Espírito dizendo: onde eu vim é melhor, aleluia. Quem me fez é melhor. Eu estou aqui nesse envelope por pouco tempo, eu preciso ir. Se eu for do jeito que está aí nessa carne, eu sei para onde é que eu vou. Eu não vou para o reino que eu voltei. Que adianta eu estou com fome? Que adianta eu com fome esse negócio? Direito de primogenitura, não sei nem quando esse velho vai morrer. Aleluia. Que adianta esse negócio? Crente fiel a Deus, sei nem se Jesus vem, está tanto tempo que fala. É tanto tempo que fala. Pedro te responde: o tempo tardio de Deus não é porque Ele está tardando, é porque Ele está te dando tempo para se corrigir, se converter. Mas a vinda dEle é real, o arrebatamento é real, a morte é real, e nós vamos ou levado pela morte, ou levado pelos anjos. Mas uma coisa eu te digo: nós vamos um dia sair daqui. Aleluia. E agora diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz o versículo. Veja bem aqui, irmão. A astúcia, a estratégia de Jacó, que não deixa de nos trazer uma representação das ofertas do mundo, das estratégias do inimigo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Não adianta tu querer brincar com o diabo, só dando um pouquinho, a pontinha do dedo, não, que ele não é idiota. O diabo, ele não é idiota. Assim como Deus também não é.
Não adianta tu apenas mostrar a ponta do dedo. Não adianta tu apenas, não vou fingir. Eu vou fazer isso aqui só para eu me dar bem aqui nesse lugarzinho. Aleluia. Se você mostrar a ponta do dedo, fique tranquilo que ele já pegou tudo. Aleluia. Irmão, ser crente é coisa séria. Ser crente é compromisso. Ser crente é renúncia. Olha aqui o que ele diz. Que me adianta? Eu estou com fome mesmo. Esse negócio de prima. Ah, não, mas para aí. Jura. Tem que jurar, meu filho. Não é só assim, não. Sabe o que o Espírito de Deus diz para mim? Nessa noite, e o Senhor fala ao meu coração, ministra na minha alma, é o seguinte: há uma política de complô contra a nossa vida, e o inimigo muitas das vezes arma, e você pensando que é sabido, brinca com o pecado, aleluia, brinca com a imoralidade, brinca com a corrupção e diz, não, é que, sabe, Deus sabe a minha intenção. Mas o diabo está por trás dizendo, jura primeiro. E você sem perceber, você jura. Olha o versículo 34. Então Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Foi embora. Eu vou dizer algo para vocês aqui que não está em literatura não, mas o Espírito de Deus me mostra aqui. Aqui o Jacó não é o diabo, mas aqui ele representa a filosofia da vida, a política da vida. Ele representa as pessoas que tentam chegar para aquele povo que tem o selo de Deus, convencê-lo de que as coisas são naturais e não tem nada a ver. E muito crente está entrando nisso, que o Esaú, por mais que não queira, representa aquele crente que tem, irmão, a promessa, mas não deu valor. Jacó não tinha direito, mas Deus disse, ele vai governar, não precisava mão humana aqui. Jacó pagou um preço por isso, Rebeca pagou um preço por isso. O que é que o Espírito Santo de Deus nos diz aqui? Olha, não meta a mão naquilo que eu estou fazendo. Não meta a mão naquilo que eu estou fazendo. Vocês conhecem a história da arca, não conhecem? Que foram buscar a arca lá na casa de Obed-edom, na casa na casa de um filisteu, deixaram depois na casa de Obed-edom. Abinadab. E de repente, foram buscar a arca de forma errada. A arca andava no ombro, foram buscar num carro. É bem verdade, é um carro novo. É bem verdade, era um boi gordo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus não está preocupado com a beleza da tua voz. Deus não está preocupado com a beleza da tua capa. Deus não está preocupado com o teu suor que tu derrama o dia todo, a noite toda, dizendo que é obra, não. Deus está querendo saber como é que tu está fazendo. A arca estava vindo, tudo bem. Eles estavam sacrificando, estava. Todo mundo estava alegre, estava. Mas de repente os bois tropeçou. E a arcazinha balançou. 2 crentes bem intencionados. Deus sabe a minha intenção. Eu fiz isso para o bem do reino. Oh, meu irmão, você engana todo mundo, mas como disse Pedro Ananias, tu não engana o espírito.
Ai, se anderrabaçou. Se há uma coisa que Deus conhece, é aquilo que está dentro da nossa alma. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! 2 crentes bem intencionados foram de encontro com a arca. Não deixa a arquinha do Senhor cair, não. Vamos agarrar. Vamos. Partiu pelo meio os caras. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite? Não é a beleza, não é a impressão. Se você pegar na oferta do diabo, você está jurando, você está manchando, você como servo de Deus, membro do corpo de Cristo, quando você se comporta mal, seja onde for, você está manchando o corpo da noiva. Não é o corpo da noiva em Joselândia, não. Ah, eu estou lá na caixa prego. Estou lá nos cafundó do Judas. Ninguém está me vendo. Então a igreja de Joselândia. Não! Tu não pertence, né, à igreja de Joselândia, porque Joselândia não tem igreja. Você pertence à igreja daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. E essa igreja está na Angola, essa igreja está no Moçambique, essa igreja está no Brasil, essa igreja está nos Estados Unidos, aonde você estiver, ninguém pode ver, mas se você se comportar mal, você está manchando o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ninguém viu, mas Deus viu. Teu compromisso não é com a igreja em Joselândia, teu compromisso não é com o pastor da igreja. Teu compromisso é com quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que tem muita gente crente mete gela, porque está querendo se comportar bem quando está perto do seu povo. Igual Pedro, quando estava perto do gentil, era alguém. Quando estava perto do judeu, era outra. Foi obrigado Paulo chegar e meter a chinela nele. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Como é que tu quer ser? Tu é judeu? Quer se comportar como gentil? Se tu não leva um fardo, nem tu leva um fardo que tu quer que os outros levem, rapaz. Foi quando ele se tocou e começou a ser um homem de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, não jure, não coma, não receba. Não é porque as coisas na tua casa estão difíceis, mas não se venda. Não é porque as coisas da tua casa, tu precisa resolver um problema aqui, um problema ali. Ah, porque eu preciso disso. Não receba. Não se corrompa. Não se contamine. Porque isso é passageiro. Isso é temporal. O que Deus prometeu para ti é eterno. Eu quero dizer para ti nessa noite, que deu certo com Jacó, não foi porque ele fez aquilo, irmão Joel. Deu certo é porque Deus tinha dito que ele seria. Deixa eu terminar. Nós somos o Jacó da vida. Nós não tínhamos direito na promessa de Deus. E muitos de nós, estamos fazendo coisa que não é para ser feito. Para as coisas melhorar. Mas eu quero te dizer, você é o menor. Tinha alguém maior na fila, mas Deus escolheu você. Então eu quero, aprenda dessa história. Essa história aqui não é para expor o podre de alguém, não, que é para mostrar para nós. Não é porque Deus te prometeu que tu vai fazer uma coisa contigo, que tu agora vai dar um jeitinho para as coisas acontecer, não. O único jeito que você tem que dar é permanecer no teu lugar, fiel, obediente, sincero, verdadeiro. Que Deus promete, cumpre a tua promessa. Para encerrar, eu quero dizer para você 3 lições que nós aprendemos aqui com esse versículo 34, que diz assim: então Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Olha o resto do versículo. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Irmãos, o direito de filho mais velho era ser, além da herança, ele tinha direito tudo do pai 3 vezes mais, e na morte do pai,
ele tinha o direito de ser o representante. Deus nos colocou como representante dele aqui na terra. Que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer, as 3 lições que aprendemos aqui. A primeira, a fé é a coisa principal da existência nossa. Pois é ela que nos dá a certeza do cumprimento da promessa divina. Versículo 16 e 17 de Hebreus 12, vem o conselho: não seja como que haja no meio de vocês alguém como Esaú, que foi profano, foi imoral, que foi materialista e abriu mão das bênçãos de Deus. E diz o próprio Hebreus, no capítulo 12, capítulo 12, ele diz assim: e ele tentou correr atrás do prejuízo, chorando, mas não encontrou. Sabe por quê? Porque era apenas remorso. Primeira lição é: a fé é a coisa mais principal. E a segunda é a necessidade urgente de submeter a nossa carne ao Espírito. Não procure agradar a sua carne, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu não posso sair daqui, eu sei, eu peço perdão a todo mundo, mas deixa eu terminar aquilo que Deus está colocando no meu coração, em nome de Jesus. Me perdoe, mas deixa eu entregar, eu não quero nem saber, eu vou entregar. Nós estamos vivendo uma igreja, irmão, adulterada. Ninguém sabe mais quem é mulher crente, nem homem, nem mulher descrente. É vestido do mesmo jeito. Roupa seminuas, achando que isso é natural. Não, irmão. Não é natural, não. Deus não é, a santidade não é a roupa que leva para o céu, mas ela pode botar no inferno. Porque você está mostrando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Que não é pastor que está exigindo, não. Quer andar do jeito do povo, como eles não querem andar como vocês. Tem uma mulher lá na rua, que eu vou andar agora bem vestido como as irmãs da igreja. Não, é elas que estão andando como as de lá. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo. Sabe o que é isso? Nós precisamos influenciar e não ser influenciado. Pastor, só as mulheres, os homens também. Eu tenho visto rapaz, homem, daquele roupinha, bem aqui no meio da canela, todo coxadinho, todo... Meu irmão, isso não é coisa de homem de Deus, não. Isso não nasceu no coração do Espírito Santo de Deus, não. Como os homens de lá não querem andar como os homens daqui. Há uma necessidade urgente de se submeter a carne nossa ao Espírito, de coisas, essas coisas temporais, elas passam e precisamos atentar às eternas, como diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Pega essa referência e leia em casa, porque eu não dá mais tempo. A outra e última lição: a inutilidade do remorso por se desprezar a bênção divina. A Bíblia diz que Esaú correu, chorou, mas não teve nada. Por quê? Porque ele não se arrependeu, ele estava com remorso. Então eu quero dizer para ti, nessa noite, que nem pastor Zé Filho que está falando aqui não. Deus está apenas me usando. Eu quero dizer para ti, não adianta fingir um arrependimento. Não adianta pintar e bordar, depois eu vou para a igreja. Precisa se corrigir. Tem que vir a quem de direito. Quem é o pastor, quem é o anjo da igreja. Não queira achar que tu pintou e bordou, aprontou, e agora usou a língua para tudo, falar besteira, e agora está aqui no banco querendo dizer que tudo está bom. Tá não. Se corrija, se conserte, se converta, se reconcilie. Perdoe e peça perdão a quem quer que seja. Mas corrija a tua vida, porque Jesus disse que quem remendar pano novo, pano velho, com pano novo, o buraco é maior. Aleluia! Esta palavra que
Eu quero te dizer, eu não estou aqui para te afrontar, eu não estou aqui para te amedrontar, eu não estou aqui para te fazer ir chatear, porque aqui nessa cidade tem alguns irmãos que não gostam de ouvir a verdade, fica zangadinho, fica melindrosinho, é problema seu, meu irmão, mas aqui tem um homem de Deus, um cara corajoso, que não tem medo de falar. Eu não falo aquilo que é meu, eu não afronto ninguém, mas eu falo o que Deus manda eu falar quando Ele me manda. E hoje Ele está mandando eu dizer para ti: te converte, te corrige, te reconcilia, te ajeita, porque senão o Jesus vai vir buscar a igreja e tu vai ficar sentado nesse banco pensando que é crente. E não é. Aleluia! Aleluia! Não despreze o teu direito de primogenitura por causa de coisas. Tu pode até ir embora, mas o Espírito sabe que tu rejeitou, abandonou, desprezou por profanação, por imoralidade, por materialismo, por insubmissão, por desobediência, por deboche. Mas Deus conhece a tua alma e Ele nessa noite está aqui te chamando, chorando, pedindo: meu filho, se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Aleluia! Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Glória a Deus.